Teu marido te bateu? As crianças são quantos filhos? Riane e Beni. Mãe! Riane! Sua mãe chegou? Não! Mãe, olha o que eu achei! A gente não vai dormir aqui não, né? A gente não vai dormir aqui, a gente vai acampar aqui! É diferente! A mãe sempre quis levar vocês para fazer uma coisa grande, uma grande aventura, sabe? Chegou a hora. Ah, mãe, que tipo de aventura? Ah, filho, não sei, é muita coisa. Cada dia num lugar, fazendo uma coisa diferente. Aventura, muita coisa, mistério, diversão, coisa de cinema. Assim. E pior que tu gosta dele, né, mulher? Gosto. Olá, boa noite. Vocês acabaram de ver trechos de A Melhor Mãe do Mundo, filme de Ana Laerte, que chega aos cinemas no próximo dia 7 de agosto. Uma sinopse bem rápida, eu te conto que a Gal, vivida pela Shirley Cruz, é uma mulher que vive um relacionamento abusivo. A Gal coloca os 2 filhos pequenos numa carroça que ela usa para coletar material reciclável pelas ruas de São Paulo, onde vai viver uma grande jornada. E nós temos muito o que conversar com elas. A Ana e a Shirley estão aqui no nosso sofá. Obrigado pela vinda de vocês. Uau! Parabéns! Estar com você. É uma honra estar aqui pela primeira vez. Pela primeira vez. É na TV Cultura. Tem tanto conversar Eu não posso com falar você. isso, porque Você não a gente pode. já é freguês. Super freguesa aqui do nosso Metal Faz Tempo. Parabéns pelo filme, Ana. Eu fiquei pensando, qual deve ter sido o insight da Ana para ela fazer esse filme? O que ela viu, o que tocou? Vou fazer esse filme com essa mãe, carroça, filhos. Como é que foi? Foram 2 coisas. Uma que eu tinha vivido um relacionamento abusivo e estava machucada. Minha autoestima machucada. Eu estava chocada como é que eu, uma diretora, independente financeiramente, tinha me deixado chegar. Então, comecei a pesquisar essa questão da autoestima feminina e cheguei à conclusão que essa baixa autoestima ela vem através da educação. E aí, a Ana Flávia Cavalcante, que é uma amiga atriz, falou dessas carroceiras, a Loura e a Fabiana, que trabalhavam na região central e levavam as crianças na carroça. E essa imagem, eu achei arquetípica, inclusive, na época eu não sabia, mas o Brecht tem uma peça chamada Mãe Coragem, que é a mulher carregando os filhos na carroça. Então, eu não estava errada. E aí eu juntei as 2 coisas como num flash. Eu falei, vou fazer essa mulher saindo de casa com esses filhos na carroça e vou fazer um road movie em São Paulo, dela construindo essa autoestima, né? Exatamente. E temos a Shirley. Shirley, você está incrível. Olha, você mereceria prêmio de melhor atuação já desde a primeira cena. Nós temos aí, inclusive, que é a cena da delegacia. Sim. Que a Gal está na delegacia para falar, inclusive, desse abuso, dessa violência doméstica que ela estava sofrendo, né? Ó, tá aí. Está aqui, está aí a cena. E, assim, eu fiquei já impressionado desde a primeira cena com você, a sua atuação. Então, quero saber como é que você viveu isso, como é que você construiu a Gal. É uma maravilhosa primeira pergunta, porque foi a cena que me deu o papel. E eu acho que a única vantagem que eu tive sobre as outras atrizes, né, que fizeram o teste, porque foi um papel conquistado, foi de ter lido o roteiro antes e conhecer a Ana, porque eu venho do Clube das Mulheres de Negócio, então a gente já tinha aí uma amizade, um afeto gostoso. Quando eu li aquele roteiro, não quero dar spoiler, obviamente, assim, da maneira, né, como a Ana traçou essa trajetória, eu falei, não, eu não vou nesse teste para tentar, eu vou para pegar esse papel. E foi o que aconteceu, porque é emblemático em muitos sentidos, né? Eu poderia falar aqui dessa primeira cena quase como que o filme todo. Mas é um momento que a mulher decide, né, inconscientemente, inclusive, que não vai morrer. Porque, assim, é um primeiro passo para sair desse ciclo que é ancestral de violência. Então, foi uma cena que eu me dediquei muito. Eu fui com ela pensada, eu não quis fazer self-tape. Self-tape, para quem não sabe, é quando o ator faz o teste de casa, pelo celular, e manda depois o vídeo. Eu falei, não, eu fui lá, paguei a minha passagem, fui lá de frente, porque era isso, né? Essa cena, ela é muito, muito importante, e ela é assim, significativa mesmo
para uma libertação, para que no final das contas não termine num feminicídio. Eu sou apaixonada por essa cena e como ela foi conduzida. É absolutamente incrível. E você teve um preparo físico também, né? Porque carregar aquela carroça pelas ruas de São Paulo não deve ter sido fácil, não. Deve ter feito uma musculação. Por quê? Porque me foi oferecido com um carinho da produção, né? Uma dublê, mas eu falei, não, gente. Porque, na verdade, a carroça é personagem, é assim que eu encaro. Ela é personagem, ela é amiga da Gal, ela é o ganha-pão. E puxar a carroça, né, em média com 300 quilos, sobretudo com as crianças nas costas, porque aí, além do peso, né, que aumenta, mas é o peso emocional, né, dessa coisa muito emblemática da mãe que carrega os filhos, né, carrega o mundo nas costas. Para mim, assim, nessa conversa com a Ana, nesse aprendizado, é muito, muito isso. Então, eu puxei a carroça, fiz musculação? Fiz musculação. Mas também... Fez preparação física também. Fala da búfala. E aí a gente achou com uma preparadora, não por coincidência, que para mim nunca é, chamada Gal Martins. Uau. Gal, um beijo, se você estiver assistindo. Ela traz uma coisa muito interessante no trabalho dela de preparação, que é a analogia com o animal. E juntas chegamos na búfala. Né? O que para mim faz todo sentido nessa imagem corpórea, claro, de força, né? De posicionamento mesmo. E do ponto de vista técnico, a Ana também amou, porque às vezes, muitas das vezes no set de filmagem você não tem o tempo. A diretora me dá aí 10 minutos para me concentrar. Não tem. A Ana gritava, Shirley, é a búfala! Se eu tivesse qualquer desconcentração, a búfala... Aí a búfala vinha. É bom saber disso. É bom saber esses bastidores, espiritualmente tem a ver com o meu orixá. Que é? Inhansã. Inhansã é Yexum. Mas a búfala é Inhansã. Ana, você escreveu o roteiro, claro, e você colocou, além dessa questão familiar, violência familiar, a relação dela com os filhos, e é muito legal isso que você construiu, dessa mãe levar as crianças a acreditar que elas estão vivendo uma aventura para que aquilo não fique tão duro para a vida delas como crianças, né? Eu acho que a Gal é a melhor mãe do mundo mesmo. E isso não fui eu quem disse, foi a filha dela. Por isso, porque acho que ela é muito responsável, né? Ela é adulta, ela carrega os filhos como uma adulta. E ela toma as decisões que vão ser melhores para ela, que vão ser melhores refletidas no futuro dos filhos, né? Eu acho ela uma personagem muito digna, né? E, Ana, me conta, porque eu sempre acho difícil trabalhar com crianças, porque corre-se o risco de muitas vezes ficar uma coisa caricata e tal. Mas você conseguiu 2 crianças excepcionais, impressionantes, a Rihanna e o Benim. A Rihanna, inclusive, trabalha aqui na TV Cultura. Sim, ela vem toda quinta. Mas os 2 são incríveis. O Benim, que eu acho que na época tinha mesmo 5 anos, ele é impressionante, é um ator nato. Como é que foi isso? Olha, trabalhar com criança é difícil, mas meu primeiro filme, né, o Durval Discos, também tinha uma protagonista de 5 anos, né, que era a Isabela Guasco, que fazia Kiki. E eu tinha criança pequena, eu tinha um filho de 5, tinha bebê. E eu inventei um sistema de trabalho com criança, que ele vinha de um curta também, que é criar uma conexão afetiva para poder gerar um espaço de confiança para a criança poder ser ela mesma quando a câmera está rodando. O que é um tênue, né, um fio da navalha, assim, porque eles ensaiaram bastante. Eles sabiam as estruturas de todas as cenas, sabiam diálogos. A Rihanna é uma atriz profissional, apesar da tenra idade. E o Benim é uma criança de 5 anos, super ativa. Então, ele sabia tudo. Ele poderia ter sido um boneco. Mas aí chega na hora... Benim, o que você está olhando? O que você está sentindo? Pode falar, pode falar. E aí ele foi vendo que estava agradando. E aí ele foi solando. E são 2 meninos muito inteligentes e muito bem educados. Assim, são 2 joias esses meninos. Nossa, não, é excepcional, né? Shirley, aquelas 2 crianças, é inacreditável ali. Obrigada. E Shirley, já está chegando o final do nosso programa? Não é possível. Não é possível. Não é possível isso. Temos 2 minutos. Ainda nem falamos do lixo. Não falamos do lixo. Não falamos do seu Jorge.
Seu Jorge está no filme, gente. Ele faz... Lued Luna. Lued Luna. O Chico César aparece também. É um filme com muita gente da área musical. É impressionante. Dexter, maravilhoso também. Sim. Mas o seu Jorge, eu vi uma declaração do seu Jorge, que eu acho que até está no Instagram de vocês, ele falando, que foi difícil para ele fazer o papel do Leandro, porque aquele homem abusivo e que acredita que no machismo dele aquela mulher tem que submeter a ele. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa relação e como foi trabalhar com o seu Jorge isso. Trabalhar com o Jorge é um prazer, eu conheço ele há muitos anos e essa é a oportunidade assim que eu pedi a Deus e aos meus orixás, né? Então, e ele é muito generoso por saber, apesar da dificuldade, né, palavras dele que é tão diferente, né, do que ele é, da imagem que o país e o mundo têm dele, mas também ele reconheceu a importância, né, de estar com a gente nessa história, porque a gente precisa chamar a atenção. O tempo que a gente está conversando aqui, milhares de mulheres já morreram, foram surradas, então ele teve essa generosidade. E a gente está vindo de uma batida de entrevistas, ele fala uma coisa muito interessante, quanto ele aprendeu, né, Ana, a escutar. Porque ele fala que esse é um filme, como o Geni, que a gente fez depois também, que todo o comando é feminino. Sim. Né? E as produtoras, diretora, fotógrafa. E para ele isso foi, assim, foi novidade, ele nunca tinha feito isso. Então ele falou que o que ele aprendeu mais com a experiência com as mulheres líderes foi escutar. Olha, me deram uma boa notícia aqui, que a gente vai ter tempo de falar pelo menos um pouquinho no YouTube para a gente estender a nossa conversa aqui. Maravilha! Para não ficar, né, faltando um monte de coisa aqui. Então, a gente volta já, tá bom? Eu agradeço vocês aqui, você que está na televisão, agradeço vocês por terem vindo aqui. O filme estreia dia 7 de agosto. Isso. Por favor, cinema, tem que ir ao cinema para assistir ao filme. Obrigado e a gente no YouTube a gente continua o nosso papo já. Tá Muito obrigada. Para levantar aqui, é isso? Bom, a gente encerra o Metrópolis lembrando que hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, data criada em 1992, no encontro na República Dominicana para dar visibilidade à luta das mulheres negras contra o racismo e as desigualdades que enfrentam diariamente. E um dos eventos que marca essa data é o Festival Latinidades, que acontece em Brasília. Tem shows, conversas, teatro, cinema. Amanhã, sábado, a cantora Lued Luna, que está no filme, aliás, ela estreia o show Um Mar para Cada Um, no palco do Museu Nacional. Fique então com a Lued Luna, segunda-feira. Tem mais Metrópolis, às 6:45 da noite. Às 7:45, aliás, né? Até lá. Quero que você me toque antes que o mundo acabe, antes que qualquer um note o jeito que você me olha. Você deve ser da palha, com esse olhar profundo, se acha dono do mundo e é mesmo dono da terra. Antes que ela se acabe, quero me acabar nela. Antes que a terra acabe, quero me acabar nela. Antes que a terra acabe, quero me acabar nela. Antes que a terra acabe, quero me acabar nela. Bem, a gente está no YouTube agora, você que está nos acompanhando, nós estamos conversando sobre a melhor mãe do mundo, filme da Ana Mulher, que está aqui com a gente, com a Shirley, que é a protagonista. E você, Ana, quando eu disse, pô, tem tanto assunto para falar, e você disse, a gente nem falou sobre o lixo ainda. O que você ia falar? Porque eu acho que quando você entra ali na cooperativa, né, tem aquele cheiro, você vê o avesso do capitalismo, né? É algo que você tem nojo, mas que é você que produz, né? É uma espécie de fezes do capitalismo, assim. E eu acho interessante porque a gente associa o carroceiro e a carroceira na rua, a gente nem vê. Né? Todo mundo que trabalhou nesse filme começou a ver os carroceiros. Não há um carroceiro que passe que eu não olhe e veja ali tem uma pessoa. E eu acho que meio existe uma metáfora social, sabe? Das pessoas, do lixo com uma certa classe social que é praticamente você nem olha, né? Então, a Gal faz parte dessa classe, né? Ela é uma classe E, mas que está ali uma dignidade, sabe? Está ali uma responsabilidade do olhar
para essa mulher como uma mulher grandiosa. Assim como o olhar para o lixo também deveria ser um olhar de responsabilidade, sabe? Porque nós somos parte do lixo. Então, acho que o filme tem essa metáfora, enfim, política, entre tantas outras. Não, e é bonito porque, assim, é como a sociedade vê as catadoras. Assim, ou é invisível ou é nojento. É aquela mulher nojenta. Como se fosse lixo. Como se fosse parte daquele lixo, né? E nessa convivência, você vê, ela tá catando lixo, eu aprendi o ofício com elas, e acaba aquele trabalho, ela vai tomar um banho, ela sai da cooperativa cheirosa, penteada, bem arrumada, vai buscar os filhos da escola, que estão com a roupinha impecável. Então, eu acho, assim, é um prazer, é uma honra, uma oportunidade também de jogar um farol, um holofote, sabe, de respeito, em cima de mulheres dignas, de coluna ereta, e que não se sentem coitadas. Muito pelo contrário, tem muito orgulho de trabalhar com o que trabalham, porque da última vez que eu li, ali naquele momento de preparação, elas eram responsáveis por 70% mais ou menos do recolhimento do lixo da cidade de São Paulo. Então, São Paulo, se não fossem elas, né, estavam nadando num mar de lixo. Então, tudo isso, para elas, é muito mais orgulho do que qualquer outra coisa. Uhum. Eu vi umas fotos lindas que eu acho que a Ana publicou do encontro de vocês, de você com elas conversando, que fez parte da sua preparação, com certeza. Fez, né? é a coisa mais importante, dentre tantas outras que aconteceram, mas conviver com elas, fazer amizade, trocar afeto, né? A gente ficou realmente, assim, próxima, né? de algumas, né? Eu acho que todo paulista ou todo produtor de lixo deveria, uma vez na vida, ir numa cooperativa dessas, ali no Glicério, embaixo do viaduto. Glicério, né? Que é uma coisa muito impressionante. Tanto o lixo quanto a qualidade humana das mulheres que trabalham ali. Uhum. Sim. O Mundano, que é um artista plástico, ele traz muito isso, essa questão dos trabalhadores também, com as suas carrocinhas, tanto que ele pinta muito das carrocinhas. Se vocês conhecem o trabalho do Mundano. Não, acho que ele está falando de um artista plástico. É um artista plástico, Mundano. Não, exatamente. não conheço. Não conheço também. Então conheçam, porque tem tudo a ver com o trabalho de vocês também aqui. Agora, para conseguir um resultado desse, tão maravilhoso que vocês conseguiram nesse filme, tem que ter, eu acho, muita sintonia entre a diretora e a atriz, né? Todos os atores. Como você disse assim, a Ana estava correndo para lá e para cá, e agora a búfala! E você já sabia o que tem que fazer. Então, como é que se construiu isso? Porque vocês já vinham de um outro filme, não é? Que é o Clube das Mulheres de Negócios. Mas eu acho que esse filme, ele tem ele é um filme de afeto. É um filme de afeto. Tanto meu pela personagem, quanto eu e todos os atores. É um negócio... Eu com essas crianças, com a Chile com as crianças com a Chile, seu Jorge, a Lued, o Rubens, assim... E cada participação... Tem, por exemplo, a dona Fátima, que é uma senhora que está na cena junto com o Dexter. Ela era uma carroceira que estava ali. Chegou do meu lado e falou, pô, o Rapa roubou minha carroça. Eu falei, pô, você falaria isso na frente da câmera? Falaria. Foi lá, fez plano, contraplano, close. Sabe, ele é um filme onde eu estava muito aberta ao elenco, assim, às pessoas. E tem esse afeto, e tem o afeto também da montagem. Eu trabalhei com o Fernando Stutz, que é um dos grandes montadores hoje no Brasil, e também foi uma relação apaixonada, assim, de respeito mútuo. Então, também a montagem foi um processo muito afetuoso, e as músicas também. Então, eu acho que esse é um filme que procura o afeto do espectador e não poderia ser feito de outra coisa, senão de uma teia afetuosa. Agora, o afeto é o carro-chefe do filme, e isso está na tela. Mas, assim, eu tenho que dizer que como ali a atriz construindo junto, tem uma coisa que é muito importante, e eu sou verborrágica, porque é a partir disso que a gente pode transformar, é uma direção sem vaidade, entendeu? Não foi me imposto nada. E, por outro lado, eu sou uma mulher e uma atriz que respeita muito o roteiro, o diretor, né, a diretora. Então, assim, essa troca também, eu acho que a riqueza em relação a Gal e os outros personagens, a Lued, que foi a primeira atuação dela, sabe? A Ana não impõe, a Ana escuta, vê o que é melhor. E isso se dá não só na atuação, num objeto de cena. A cena do churrasco, por exemplo. Né? Foi sendo tocada e transformada de acordo com o que também a gente trazia para ela.
Até porque, por exemplo, por acaso, eu sou muito diferente da Gal, mas a gente se encontra em alguns pontos. Eu não sou periférica, mas eu sou suburbana. E aquele churrasco é da minha infância, entendeu? Então, eu revivia muito ali. Então, a Ana escutou todo mundo. Então, eu acho, sim, que a gente precisa falar que cada vez mais é preciso que a vaidade caia por terra, porque é sobre o que é melhor para o filme, para a arte. Mas será que por exemplo, você está falando, a Ana não impõe nada, não é só sobre afeto. Mas é possível ter afeto sendo imposto alguma coisa? Fica mais difícil. Eu não sei, eu tenho vontade de respeitar quem me respeita, quem me dá carinho. Mas respeito é outra coisa. Para mim, respeito é mais importante que amor. Amor sem respeito, obrigado, leva para lá. Prefiro respeito, prefiro minha parte em respeito. Exato. Então, eu acho que é uma direção de respeito pode se transformar numa direção de afeto. Você até perguntou para as crianças se elas preferiam usar o nome próprio, Sim. né? E elas optaram pelo nome Sim. próprio, a Rihanna e o Benim. Rihanna Barbosa e Benim Ayo. Sim, eles preferiram que usasse o nome deles, também porque ambos têm muito orgulho do nome. E eu acho muito linda essa combinação, porque Rihanna, né, traz toda a cultura pop preta americana e Benim é um dos países africanos mais, assim, que mais influenciaram a cultura brasileira, né? Então, são duas referências afro, né, que tem muito a ver. Até a gente ficou tendo uma discussão na época, será que ela, uma carroceira do glicério, teria consciência de raça, de escolher esse nome Benim? E a gente falou, acho que não, mas vai ser Benim mesmo assim. E escolhemos por ela. E é legal também porque eu acho que não subestima, né? Então, sim. Claro. Né? Se a gente for considerar personalidades como a Carolina Maria de Jesus, né? Mulheres que acham muitas vezes coisa no lixo, né? Livros no lixo e se alfabetizam. Não, e aliás, é bom ela falar da Carolina de Jesus, porque, claro, quando eu escrevi a história, eu fui ler o Quarto de Despejo, e é um dos livros da literatura brasileira inteira que eu mais tenho admiração, respeito e comoção. Eu acho que todo mundo tem que ler Carolina Maria, tem que ir no Glicério e tem que ler. Exatamente, uma operação Carolina casada. Maria de Jesus, porque aquilo é de uma poesia humana. Então, acho que também vale a pena falar dela. Quanto tempo ainda? Porque aqui também vai acabar o nosso tempo. 1 minuto e 30. Shirley, um exercício de distanciamento. Se você não tivesse feito o filme como mulher cidadã brasileira e tivesse só visto esse filme, com que inquietação você sairia? Parem de nos matar, para mim, é a questão, porque assim, a gente não pode tratar a violência contra a mulher, e todo tipo de violência, mas nesse caso contra a mulher, como um problema da vizinha, um problema é social, é político só. Não. Assim, todo mundo tem alguma coisa para fazer, mas o que eu posso fazer? A minha expectativa é que cada pessoa que veja o filme, e eu também posso me distanciar, como eu já me distanciei algumas vezes para assistir, olha para sua prima, para sua tia, não tem alguma coisa errada, para de julgar. Por que ela não denuncia? Não é porque ela é uma safada e gosta de apanhar, sabe? Então, eu acho que tem alguma coisa para você fazer dentro de casa, inclusive, né? Então, esse é o meu desejo maior. Se eu não tivesse feito o filme, eu acho impossível, quase impossível, né? Você sair desse cinema, assim, sem pensar, sem agir, porque também estou um pouco cansada de reflexão. Eu quero responder essa pergunta também. Eu acho que esse filme traz para mim uma síntese, assim, de que, né, todas as profissões, né, o professor, a enfermeira, o filósofo, o deputado, tem salário, tem condições, tem normas, o médico tem que ter estudo, tem que ter preparação. E a mãe é sagrada. Certo. Eu tenho vontade que a sociedade da Terra comece a pensar na mãe como um ser político. Sim. Que merece um olhar para uma preparação, para uma informação, para um apoio, para um pensamento, porque todas as mães solteiras do mundo, Cunha, estão sozinhas, se virando aos trancos e barrancos. Como é que a gente vai consertar um mundo violento e destrutivo como esse que nós vivemos hoje, se a mãe não tiver autoestima, se a mãe não tiver em paz? A paz do mundo começa num apoio à mãe. Então, minha proposta política é incluir a mãe
como personagem político. Sagrada também, mas também política. E um exemplo que eu venho falando isso, que a Bárbara me trouxe agora, a Sturme, de que a presidente mulher do México, recentemente, enfim, baixou um decreto que agora toda mãe terá direito à aposentadoria após 63 anos de idade. Bom, legal. É disso que eu falo. Claro. Isso é uma questão política, com certeza. Começar a ter o olhar feminino também na construção, né, dos protocolos, que não deixa de ser protocolo. Acabou nosso tempo de YouTube! Parabéns, meninas. Só lembrando, pessoal, dia 7 de agosto, que é a próxima quinta-feira já, né? Próxima quinta-feira, nos cinemas de todo o Brasil, né? A melhor mãe do mundo, segundo a Ana Mulaerte, está aqui. A Shirley é a melhor mãe do mundo. Achei, a mãe da Mali, da melhor filha do mundo. A Ana também tem filhos incríveis. Um está estudando cinema, inclusive. Não, já se formou. Ah, já se formou? Mas eu acho interessante desse título, A Melhor Mãe do Mundo, porque ele só vale se vier do filho, né? Ah, verdade. É verdade, com certeza. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Adorei esse filme. Shirley, você estraçalha. Você está incrível. Shirley Cruz. Olha, Shirley Cruz. Shirley Cruz. Muito obrigada. Você merece todos os prêmios e toda a nossa admiração. Muito obrigada. Beijo para vocês. Beijo. Até o cinema. Beijo para vocês. Informação, entretenimento e cultura. Você está no lugar certo. Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu estou te esperando.